Aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar aí todos os irmãos, todos os ouvintes da Rádio Ágape, todos os irmãos do Facebook, todos os congregantes aí do Ministério Segundo o Coração de Deus, com a santa e gloriosa paz do Senhor, nessa noite abençoada de quarta-feira, onde nós estamos iniciando aqui mais esse estudo bíblico, irmãos, estudo bíblico da palavra do Senhor, estudo bíblico de toda quarta-feira, né? Que Deus possa estar abençoando a todos aí. Aqui quem fala é pastor William, do Ministério Segundo o Coração de Deus, e mais uma vez nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de darmos início aqui à lição número 8, nós vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede nessa noite abençoada. Amém? Fique ligadinho aí que Deus vai falar grandemente através dessa lição. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amado e querido, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, nós bendizemos, exaltamos o seu nome, Senhor. Nos apresentamos aqui diante de ti para trazer, meu Pai, mais uma aula desse estudo bíblico abençoado que tem nos ajudado muito na caminhada, Senhor. Meu Deus, repreenda todo o mal. Repreenda, meu Pai, toda opressão, Senhor. Repreenda todo levante, meu Pai, toda palavra contrária, pensamento contrário, seta do maligno, meu Deus, dardo inflamado que muitas vezes o inimigo lança, meu Deus, sobre as nossas vidas. Vai repreendendo nessa noite de hoje, meu Pai, todo impedimento, meu Pai, toda opressão, toda objeção no mundo espiritual, meu Pai, no reino das trevas nós repreendemos nessa noite, meu Deus, contra nossas vidas, contra essa obra, contra esse estudo, nós repreendemos nessa noite, Senhor. Venha abrir a nossa mente, venha, meu Pai, cada vez mais nos ensinando através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, me ajude nessa noite, perdoe as minhas falhas, me use segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça, nessa noite, meu Pai, que o Senhor venha nos ensinar de uma forma simples, de uma forma humilde, mas tudo, meu Pai, tudo baseado na Tua poderosa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos nessa noite e abençoamos cada vida que está nos assistindo pelo Facebook e nos ouvindo pela rádio. Desde já nós agradecemos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Cumprimentar aí todos os irmãos, congregantes aí do ministério que já estão aí. Minha família, a missionária Nilma, minha filha Suzane, o Pedro Henrique. Cumprimentar aí nossa diaconisa Letícia Carvalho, que já está aí também. Que Deus abençoe toda a família, o irmão Marcos, o irmão Samuel, seus filhos, a netinha, né, a pequena Helena, que Deus abençoe. Deus abençoe nossa diaconisa Tereza, nosso irmão Antônio, nossa diaconisa Neide, evangelista Jefferson, Carol, Giovana. Que Deus abençoe todo mundo, né? E à medida que os irmãos forem entrando aí, nós vamos abençoando também. Deus abençoe você também do aplicativo. O aplicativo, né, irmãos? Nós nunca sabemos quem está ouvindo do outro lado, mas você que está ouvindo aí de Brasília ou fora de Brasília, que Deus abençoe sua vida grandemente, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui no estudo bíblico da palavra, estudo bíblico de toda quarta-feira. Você que não conhece ainda, passe a conhecer, tem ali no YouTube também. São os estudos que nós fazemos baseado ali nas revistas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nós estamos estudando aqui o segundo trimestre de 2020. Como teve essa pandemia aí, no lugar de ter o terceiro trimestre, nós estamos estudando o segundo. Devido a essa pandemia, atrapalhou ali um pouquinho, né? Desorganizou um pouquinho. Mas é bênção do Senhor. Segundo trimestre, e eu vou colocar aqui a capa da revista para os irmãos verem. Nós estamos estudando essa revista. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa revista, irmãos, está trazendo aí o estudo sobre a carta aos Efésios. É a Epístola aos Efésios. Nós já estudamos o capítulo 1, agora estamos estudando o capítulo 2. Hoje a lição ainda vai ser baseada no capítulo 2. E hoje nós vamos estar dando encerramento neste capítulo 2 para passar para o capítulo 3. Amém? A Epístola aos Efésios possui 6 capítulos, então que os irmãos possam ler toda, né? Toda a carta ali aos Efésios, e não somente uma vez, mas várias vezes, porque é pequenininha e nos ajuda muito a entender cada vez mais a lição. Amém? Glória a Deus. Lição número 8, vou colocar aí na tela. Essa é a lição. Lição número 8. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
Olha só, edificados. Vamos falar muito de edificação, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, sem perda de tempo, nós já vamos aqui também para o texto áureo. Texto áureo que diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre isso tudo. Fundamento dos apóstolos, dos profetas, né? E que Jesus Cristo, ele é a principal pedra de esquina. Nós vamos aprender sobre isso. O que significa ser essa pedra, né? Pedra de esquina ou pedra angular. Dependendo aí da tradução dos irmãos, pedra angular. Vai um alô para o nosso irmão Paulo Sérgio Pacheco e também a nossa irmã Maria Aparecida, missionária Cida, né? Que Deus abençoe nossa irmã Maria Aparecida, seu esposo e toda a família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então esse é o texto áureo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, é a pedra principal de esquina. Aí nós vamos aqui para a leitura bíblica em classe, perdão, irmãos, para a verdade prática. A verdade prática vai dizer: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Deu aí para diferenciar? Ensinamento dos apóstolos, nós vamos aprender mais sobre apóstolos, e do testemunho dos profetas. Vamos aprender mais dos profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento também. Vamos ver ali, né, uma pequena diferença. A diferença ali dos profetas do Antigo e os profetas do Novo Testamento também. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui avançar. E todos importantes, né, irmãos? Lembrando bem que todos são importantes. Vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe. Glória a Deus. Deixa eu ver se a Suzane colocou aqui certinho. Colocou, né? Minha filha. Quero agradecer minha filha, irmãos, que está sempre me ajudando aqui. Ela que organiza os slides aqui, né? Ela que organiza esse estudo aqui no programa. Neste programa aqui, ela que organiza tudo. Então ela só coloca o que eu peço, né? Se eu não pedir, ela não coloca. Então muitas vezes, se eu errar, aí vai ser culpa minha. Mas ela colocou aqui certinho, irmãos. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Está lá em Efésios 2, versículo 20 e Mateus 7, versículo 24 ao 27. Que diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Preste atenção num detalhe aqui, meus irmãos. No versículo 25 vai falar, ó, desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, combateram contra aquela casa. E no versículo 27 também vai dizer a mesma coisa. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa. Então nós vemos que uma casa caiu e a outra não, né? Daqui a pouco nós vamos aprofundar um pouco mais nesse texto aí. Daqui a pouco nós vamos fazer uma observação importantíssima nesse texto, porque nós estamos falando o quê? De edificação. Edificação é o quê? Uma construção. Para uma construção estar firme, ela tem que ter um bom alicerce. Um alicerce seguro, firme. Amém? Vamos falar muito disso. Está aí também nossa irmã, a nossa Maria Clarinha, já está aí, né? Maria Clara, que Deus abençoe a Maria Clara. A tia Renata, né? Que Deus abençoe seus primos, o Davi, e que Deus abençoe toda a família aí da Maria Clara, a mãe dela, né? O Joel, que Deus abençoe também o Miguel, toda a família, né? Irmã Patrícia, que Deus abençoe a todos também, em nome de Jesus, irmãos. Vou estar lendo aqui uma observação na minha revista para a gente prosseguir aqui na lição. Diz assim: nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. Os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador. Nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular, isto é, a pedra principal. E os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são o fundamento erguido sobre esta pedra angular. Portanto, tudo o que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e
praticou. É o que nós temos que fazer, né? Aprender e praticar. Então aqui, meus irmãos, nós vamos aprender que a igreja de Cristo, aqui Paulo faz uma analogia sobre um edifício em construção. O que é uma analogia, pastor William? Analogia, irmãos, é uma representação, né, daquilo que se quer dizer. A gente usa ali uma figura, né, uma ilustração, para representar aquilo que a gente quer ensinar. Fica mais fácil de entender, né? Então Paulo faz a analogia entre a igreja e o edifício. Se compara, né? Compara com o edifício em construção. Amém? Então nós, a igreja, nós somos comparados a um edifício em construção, porque não é um prédio, né? Nós não estamos falando aqui de um prédio de concreto, de cimento, de areia, não. Nós estamos falando da igreja espiritual, a igreja de Cristo. E nós somos a igreja, né? Um organismo vivo que é comparado com o edifício. Todos nós somos comparados como pedras vivas desse edifício. Amém? Então existe o fundamento. O fundamento é quem? É Jesus Cristo. Nós vamos aprofundar cada vez mais, amém, na lição. Fique aí porque é bastante interessante essa lição. Deixa eu mandar uma luta também para nossa irmã Edna Novaes da Costa, Samara Silva, né? Glória a Deus. Edna Novaes, Samara Silva, né? Mandou uma mensagem aí. Que Deus abençoe. É minha prima Edna. Que Deus abençoe também, minha prima Edna, em nome de Jesus. Então nós vamos aí avançar, irmãos. Vamos aqui para a lição. Diz assim, na introdução: você que tem sua revista, né, acompanha aí. Você que não tem, providencie sua revista para você não ficar perdido na lição. Amém? Porque as revistas da CPAD fica mais fácil quando acompanha. Vamos lá para a introdução e vai um alô também para o nosso irmão Carlos Christopher. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Diz assim: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição estudaremos cada um desses aspectos. Amém? Então aqui fala da doutrina dos apóstolos. Aqui é o que? O ensino dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Os profetas no Antigo Testamento, apesar de eles ter profetizado muito sobre o Messias, sobre a vinda de Jesus, eles não entendiam ali perfeitamente tudo aquilo que eles estavam sendo usados por Deus para revelar. Apesar deles revelarem, eles não entendiam perfeitamente, né? Então a revelação completa veio com a nova aliança, né? E aí Deus fez dos discípulos, porque os discípulos, em primeiro lugar, eles eram discípulos, ou seja, aprendizes. Depois que os discípulos ali aprenderam de Cristo, foram revestidos pelo Espírito Santo, eles se tornaram apóstolos, ou seja, enviados, mensageiros. Amém? No decorrer da lição, nós vamos falar disso. E nós vamos falar também sobre santuário, né? Muito sobre santuário. Hoje em dia nós sabemos que nós somos o santuário de Deus. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Agora eu queria chamar a atenção, uma observação que eu fiz aqui, que a igreja de Cristo é comparada a um edifício em construção. Então uma coisa muito importante é isso, é saber que nós estamos em construção. Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia. Irmãos, e uma coisa interessante, como um edifício em construção, né? Os irmãos já devem ter observado aí uma construção de um edifício. Numa construção do edifício, irmãos, a gente vê assim muitas vezes, né? Tá ali aquela poeira, tá ali aquela bagunça, né? Às vezes começa ali com muita bagunça, com poeira, com sujeira, né? Mas ali tudo aos poucos vai se ajeitando, é ou não é verdade? É assim também na construção da igreja, irmãos. Às vezes começa ali, né? Muita coisa, muita bagunça, muita sujeira, mas aos poucos as coisas vão se ajeitando. Aos poucos a poeira vai baixando, aos poucos as coisas vão se organizando. É ou não é verdade? Às vezes na construção do edifício está aquela correria, aquela bagunça, mas ali tudo vai se organizando, tudo vai se ajeitando. E como numa construção do edifício, meus irmãos, muitas vezes acontece o quê? Acidentes de percursos, né? Acidente de trabalhos, às vezes acontece, né? Às vezes cai ali uma ferramenta, uma marreta, pode cair no pé de alguém, machuca, né? Às vezes pode acontecer algum pequeno acidente ali também na caminhada, mas tudo é resolvido também.
Mas pode também acontecer acidentes fatais, né, meus irmãos? Não é verdade? Pode acontecer também acidentes fatais. Não é isso, minha irmã Osmarina? A paz do Senhor, irmã Osmarina, Diácono Roberto, irmã Taline e os seus irmãos Douglas e Maicon. Acho que agora acertei. Não, Jonathan, perdão, irmãos, toda vez eu confundo. É Jonathan e Maicon, né? Que Deus abençoe. Deus abençoe minha tia também, minha tia Helena tá aí também, que Deus abençoe em nome de Jesus, fiquem ligadinhos aí. Eu sempre confundo o nome do rapaz, meu Deus. Então, meus irmãos, o que acontece? Mas podem ocorrer pequenos acidentes, né? Mas pode ocorrer também acidentes fatais, não é verdade? Na nossa caminhada também é assim, irmãos. Podem acontecer pequenos acidentes, mas podem ocorrer também acidentes fatais, né? Não é a vontade de Deus, mas nós sabemos que se nós não vigiarmos, não tomarmos cuidado, assim como numa construção nós temos que ter todo o cuidado ali para evitar os acidentes de trabalho, nessa construção do edifício também nós temos que ter todo o cuidado, irmãos, para que não venhamos cair, morrer, né, na caminhada aí. E o que acontece também, assim como numa construção, meus irmãos, às vezes tem aquele funcionário assim que faz um pouco de corpo mole, né? Não é verdade? Às vezes na construção nem todos trabalham igual. Às vezes um faz um corpo mole, né? Às vezes um ali fica escorando no outro. Na igreja também não é assim, meus irmãos. Não é assim na igreja também. Às vezes um trabalha mais, o outro trabalha menos, né? Um é mais forte, um tem mais vigor, o outro é mais fraco, o outro tem menos vigor também. Tem um que comparece todos os dias ali ao trabalho, tem aqueles que faltam trabalho, né? Então podemos fazer aqui várias comparações. A diferença, meus irmãos, é que se a gente for fazer isso numa empresa, se a gente for fazer isso numa construção de um prédio, né? Numa empreiteira, se a gente for fazer isso, a gente é demitido. Se o funcionário não for um bom funcionário, é demitido. Agora no reino dos céus não é assim. Deus ele não demite ninguém. Irmãos, Deus ele não demite ninguém. Às vezes são as pessoas que pedem demissão. Às vezes as pessoas que desistem na caminhada, pedem demissão, mas Deus mesmo, ele não demite ninguém. Amém, meus irmãos? Só para fazer aqui uma comparação, uma analogia, né? Nós usamos aí esse exemplo da construção só para estar fazendo aí essa comparação. Amém? Vamos prosseguir aqui em nome de Jesus. Tópico 1 da nossa lição, tópico 1, tá aí na revista. Nós vamos ler aqui o subtópico 1, o santuário judeu. Diz assim: o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a Igreja. Está lá em Efésios 2, versículo 18 ao 19. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Então, como eu estava falando aqui, agora é um novo conceito de santuário. O santuário sou eu e você. Agora, irmãos, uma coisa importante de se dizer. Antes existia ali o tabernáculo, depois existia ali o templo construído por Davi, né? Começado ali por Davi, construído por Salomão. Teve o templo também construído por Herodes, né? Que foi destruído 70 anos depois de Cristo. Então, meus irmãos, esse templo em Jerusalém, que está falando aqui, foi construído por Herodes. Então, o que acontece? Antes, no templo, existia ali 3 compartimentos, né? Átrio, lugar santo e santo dos santos. O santo dos santos era o lugar ali, irmãos, de maior relevância. O santo dos santos era o lugar ali onde se manifestava a glória de Deus, que somente o sumo sacerdote tinha acesso ali ao santo dos santos. E nós temos que entender que o lugar é chamado santo dos santos não por causa do lugar, não era o lugar em si, né? Não era por causa do lugar em si que era chamado de santo, mas era aquilo que acontecia no lugar. Mandar um alô para nossa irmã Taline, que Deus abençoe também em nome de Jesus. Então, meus irmãos, não era por causa do lugar que era considerado santo, mas era aquilo que acontecia no lugar. E o que acontecia ali? Ali a glória de Deus se manifestava. É assim na nossa vida também. Nós somos considerados santuários de Deus. Nós somos considerados templo do Espírito Santo, irmãos. Um santuário, né? Então nós não somos santos, irmãos, por causa simplesmente... Não é por causa simplesmente do nosso corpo, da nossa vida, que nós somos considerados santos. Não é porque nós possuímos um corpo que nós somos considerados santos.
nós somos considerados santos por causa daquilo que ocorre dentro de nós. Assim como a glória de Deus se manifestava no santuário, e ali aquele lugar era considerado santo, quando a glória de Deus se manifesta nas nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, aí nós somos considerados santos. Não é somente porque nós possuímos um corpo, não é somente o lugar, não é somente o corpo, mas é aquilo que acontece no lugar. Amém? Então, para sermos considerados realmente templo do Espírito Santo, a glória de Deus tem que se manifestar nas nossas vidas. O Espírito Santo tem que habitar dentro de nós e aí sim vai começar a boa obra. Não adianta só eu dizer que sou templo do Espírito Santo se eu realmente não estiver sendo habitado pelo Espírito Santo. Amém? E uma coisa interessante, eu falei aqui que o santuário, falei aqui que o tabernáculo, né, e o templo possuía ali três divisões, né? Era o átrio, o lugar santo, átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Então são 3 divisões, né? E nós vemos, irmãos, que nós somos considerados também santuário de Deus, e nós podemos dizer também que esse conceito de triunidade também se faz presente nas nossas vidas, né? De 3 em 1. Se faz presente também nas nossas vidas. Olha o que vai dizer aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Olha só. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que nós possuímos espírito, alma e corpo. Assim como o santuário, assim como o tabernáculo possuía átrio, lugar santo e santo dos santos, nós possuímos espírito, alma e corpo. Olha só como Deus é perfeito em todos os exemplos que Ele deixa, né, nas nossas vidas. Agora vamos lá para Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, 12 também vai dizer, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém, irmãos? Novamente, ó, espírito, aqui fala de divisão. Aqui fala de espírito e alma, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Então nós vemos que nós possuímos corpo, alma e espírito. Amém? E por que eu estou trazendo isso, irmãos? É porque esse conceito de triunidade, ele está presente também, né, em várias áreas da criação. Porque Deus é o Criador e Ele deixou a sua assinatura na criação. Irmãos, olha só que interessante. Nós poderíamos dar vários exemplos. Nós já estudamos sobre isso, só vamos relembrar, né? Nós poderíamos dar vários exemplos, mas nós vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a água. Nós estamos falando de triunidade, 3 em 1, né? A água. A água, ela pode aparecer no estado sólido, líquido e gasoso, né? A água, sólido, líquido e gasoso. A matéria, prótons, nêutrons e elétrons. Nós podemos dizer que a música, né? Quem entende de música e estuda música, a música é composta por melodia, harmonia e ritmo. E também, irmãos, nós temos passado, presente, futuro, né? Largura, altura, profundidade. Então são várias áreas das nossas vidas, meus irmãos, que nós vamos ver que Deus deixou a sua assinatura, conceito de triunidade. E tem também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é verdade, meus irmãos? Os irmãos se esforçam aí um pouquinho, que os irmãos podem lembrar de outras coisas também, né? Que tem esse conceito aí de triunidade. Amém? Vamos aqui avançar em nome de Jesus. Só uma observação interessante. E quando nós dissemos que nós somos santuários de Deus, nós temos aqui 2 referências. Daqui a pouquinho eu vou estar lendo. Então vamos aqui, subtópico 2. Vamos para o subtópico 2, o santuário cristão. Diz assim: os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Irmãos, Estevão foi usado, né, para dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O apóstolo Paulo também confirmou isso,
que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? O apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas, pedras vivas, não mortas, pedras vivas desse edifício espiritual. Está lá em 1 Pedro 2, versículo 5, né? Depois os irmãos conferem. 1 Pedro 2, versículo 5. E aqui diz que nós somos esse santuário agora, né? Do Espírito Santo. Então vamos trazer aqui duas referências. 1 Coríntios 6,19 diz assim, ó: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha só, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Isso é um grande privilégio. É ou não é, irmãos? Um grande privilégio sermos habitados pelo Espírito Santo. Mas assim como é um privilégio, é também uma grande responsabilidade. Olha só que versículo forte que eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar o próximo aqui, ó. 1 Coríntios 3,16. Acho que eu pulei aqui, meus irmãos. Ah, tá. 1 Coríntios 6,19. Olha só. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o que eu coloquei aqui, né? É o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Irmãos, uma coisa assim forte, né? De se falar. Esse é o versículo 19. Eu não pedi o versículo 20 para minha filha, mas eu vou estar lendo aqui também o versículo 20. Versículo 20 aqui para os irmãos entenderem um negócio interessante, ó. Olha só o que diz o versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Então nós temos o que, meus irmãos? De glorificar a Deus com o nosso corpo também. 1 Coríntios 3,16, quando a palavra de Deus fala que nós somos habitados pelo Espírito Santo também, vai dizer uma coisa interessante, ó. No 16 fala: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só o que fala o 17, irmãos. Diz assim, ó: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Amém, meus irmãos? Estava lendo aqui outros textos, né? Então, 1 Coríntios 3, versículo 17, diz assim, ó: vocês não sabem que são o templo do Espírito Santo? Mas se alguém destruir o templo, este alguém também será destruído. Então, olha só, nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. O que nós fazemos com o nosso corpo, como nós cuidamos do nosso corpo, irmãos. A Bíblia fala para nós fugirmos da imoralidade sexual, da sensualidade, tudo isso, meus irmãos. Porque quando nós agimos, né, na imoralidade, na sensualidade, coisas que nos vícios, nas drogas, tudo isso, coisas que destroem o nosso corpo, o santuário do Espírito Santo, a Bíblia fala: se alguém destruir o santuário, este alguém também será destruído. E nós sabemos que o salário do pecado é a morte, né? A morte o pecado pode nos matar, pode destruir o santuário. Então, meus irmãos, nosso corpo tem que ser santo. Às vezes a pessoa fala: Deus não liga para o exterior, Deus só liga para o interior. Não, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,23, nós lemos aqui: não sabeis vós, 1 Tessalonicenses 5,23, diz assim, ó, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, vou colocar aqui, ó, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é espírito, alma e corpo. Então temos que ter cuidado, meus irmãos, com a imoralidade sexual, com a sensualidade, com os vícios, tudo aquilo que pode destruir o templo de Deus, porque senão nós também seremos destruídos. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Falamos aqui a irmã Elisângela, Deus abençoe nossa irmã Elisângela, Deus abençoe o irmão Moisés, o Eduardo, toda a família, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para o subtópico 3. Nós falamos aqui do santuário, explicamos direitinho como era o santuário no Antigo Testamento e que no Novo Testamento nós somos o santuário de Deus. Deu para entender, né? Os irmãos que tiverem alguma dúvida podem perguntar aí no Facebook, amém? Nos comentários. Se o som está saindo bom, o fundo musical não está atrapalhando, os irmãos me dêem uma direção, porque às vezes a gente não sabe, né? Pode ser que o fundo musical esteja alto demais, a voz baixa. Então os irmãos dêem uma direção, se estiver chiando alguma coisa, para me dar uma regulada aqui, para me saber. Amém, meus irmãos? Minha família aí, se estiver tudo ok também, bota aí que tá ótimo, tá bom. Amém? Que isso me ajuda aqui também. Irmãos, nós falamos aqui sobre a pedra angular, ou pedra de esquina. Agora nós vamos explicar o que é essa pedra angular, o que é essa pedra de esquina. Subtópico 3, diz assim, ó:
Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeriria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento. Olha só, essa pedra podia chegar a 12 metros de comprimento. Nossa irmã, a minha tia Helena, né, disse que tá bom. Nossa irmã Elisângela também disse que tá bom. Então, amém. Que Deus abençoe, né? Tá bom. Irmãos, a pedra angular. O que era a pedra angular? A pedra angular, próprio nome já diz, né? Era uma pedra em forma de ângulo. Essa pedra, ela era colocada ali nos cantos, né? Era colocada ali no alicerce e nos cantos do prédio. E uma coisa interessante que diz aqui, ó, ela era considerada a pedra principal. Essa pedra era uma pedra tão importante que os próprios reis daquela época colocavam seus nomes nessa pedra. Essa pedra, irmãos, era a pedra que ia dar sustentação a todo o edifício. E não somente isso, não somente dar sustentação. Ela servia também para guiar todo o edifício. Colocava a parede ali, a pedra, e ela servia de parâmetro para toda a parede. Quando a parede seguia essa pedra ali, né, certinha, a parede acabava ficando ali em linha reta. Ficava certinha, seguindo a pedra, né, o fundamento da pedra. Então diz aqui também que essa pedra, ela servia para firmar e para unir. E nós sabemos, vamos aprender aqui, aprofundar, que Jesus é essa pedra, né? Jesus, ele é essa pedra angular. E não é para isso que Jesus serve, irmãos, nas nossas vidas? Para nos firmar e nos unir? Assim como a pedra angular servia para firmar e unir as paredes do prédio, é isso que Jesus faz nas nossas vidas também. Ele nos firma, né? Nos deixa firme ali na rocha e nos une também. Por isso nós falamos, nós temos que estar firmados na rocha. É a pedra angular. Por isso nós falamos também dos dois alicerces. Aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Aí, olha só, irmãos, vou até voltar aqui no texto áureo para os irmãos verem um negócio, uma leitura bíblica em classe, né? Para os irmãos verem um negócio interessante. Vamos lá, irmãos. Nossa irmã Rose está aí, né? Que Deus abençoe. Olha só a leitura bíblica em classe, irmãos. Preste atenção numa coisa. Aqui fala dos dois fundamentos, né? Uma casa que estava fundada na areia e outra casa que estava edificada na rocha. No versículo 25 vai dizer assim, ó, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Agora, olha só o versículo 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Irmãos, observem que no versículo 25 e no versículo 27, aqui está narrando as mesmas adversidades. Aqui fala de chuva, de rios, né, e de ventos que sopraram contra aquela casa. Uma casa caiu e a outra casa não caiu. Então vejam, irmãos, que o que fez aquela casa cair não foram as adversidades, não foram as forças da natureza, né, que se compara, representa as adversidades que nós temos. Então não foram as adversidades que derrubaram aquela casa. O que derrubou aquela casa, irmãos, é porque uma estava firmada na rocha e a outra estava firmada na areia. Foi o fundamento que determinou a queda. Se o nosso fundamento, irmãos, está na areia, nós vamos cair. Agora, se nós estamos firmados na rocha, pode vir a adversidade que for. Nós vemos que as adversidades foram as mesmas. As adversidades são iguais para todos. Mas uma casa caiu e a outra não. E qual é a casa que estava firmada na rocha? É aqueles que ouvem a palavra e praticam. Não somente ouve, mas ouve e pratica. Edifica a sua casa sobre a rocha. Agora, quem ouve e não pratica, edifica a sua casa na areia. Então não é a adversidade que vai te derrubar, meus irmãos. É aonde você está, irmãos, firmado. Se é na rocha ou na areia, é que vai definir se você vai ficar de pé ou vai cair. Amém? Porque adversidades todos nós enfrentamos. Amém, meus irmãos? Isso é forte, né? Ensino muito poderoso. Então diz que essa pedra também, irmãos, era a pedra principal, né? Que sustentava... Deixa eu ler aqui de novo. Diz assim, ó. A pedra mais importante, ou a pedra principal, ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta.
Então ela firmava o alicerce todinho, né? Ela firmava, era colocada nos cantos, como eu falei, e ela dava direção para toda a parede. A parede ia sair certinha se a parede acompanhasse ali essa pedra principal. É assim nas nossas vidas também, meus irmãos. Se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, se Jesus for o nosso fundamento, a nossa pedra angular, a nossa pedra de esquina, e nós seguirmos os fundamentos de Jesus, como nós somos pedras desse edifício, nós vamos ali aprender a andar cada vez mais em retidão. Nós vamos andar em linha reta, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então isso é muito interessante. E foi encontrada uma pedra dessa com 12, nas escavações que fizeram no templo de Jerusalém, encontraram uma pedra dessa chamada de monolito. Encontraram essa pedra, ela tinha 12 metros de comprimento, né? Muito grande, né? Muito grande, e dava firmeza ali a todo o prédio, sustentava todo o prédio. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa pedra angular, ela foi profetizada desde o Antigo Testamento. Não é só no Novo Testamento que nós ouvimos falar dessa pedra, né? Essa pedra foi profetizada desde o Antigo Testamento. Olha só, vou ler uma referência aqui em Isaías 28, versículo 16. Anote aí, né, que não tem na revista, mas nós vamos ler ela aqui. Isaías 28, 16. Diz assim, ó: Portanto, assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Olha só, isso é Isaías 28, versículo 16, né? Então nós vemos, meus irmãos, que essa pedra ela já estava profetizada desde o Antigo Testamento. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E sabe quem entendia muito de pedra também no Novo Testamento? O apóstolo Pedro. Irmãos, o apóstolo Pedro, ele entendia muito de pedra, né? Não é à toa que era chamado de Pedro. Petros, né? Pedra. E olha só o que o apóstolo Pedro, eu vou trazer aqui uma referência no Novo Testamento, que isso também vai nos ajudar a esclarecer uma dúvida que muitos têm, né? Quem é a pedra? A pedra é Pedro, né? Onde Jesus Cristo ia edificar a sua igreja é Pedro, ou a pedra é Jesus, né? Não tem esse questionamento aí? Então olha só, Mateus 16, versículo 18. Diz assim, ó: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus olhou para Pedro e falou: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, então nós vemos que a igreja está edificada, né, sobre a pedra, sobre a rocha. Agora, quem é a pedra? Jesus estava aqui falando que Pedro é a pedra? Porque muitos, né, ensinam que Jesus estava falando que Pedro é a pedra da igreja, a pedra fundamental é Pedro. Mas não é isso, irmãos, que o texto está falando. Quando Jesus diz assim, ó, tu és Pedro, em grego quer dizer Petros, né? Pedro em grego é Petros, ou seja, pedra. Fragmento, perdão, irmãos, Petros, fragmento de pedra. Petros quer dizer fragmento de pedra. E Jesus falou, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Pedro, considerado fragmento de pedra, né? E Jesus considerado a pedra. Jesus falou sobre esta pedra, ele estava falando dele mesmo. Edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus irmãos? Jesus falou, tu és Pedro, ou seja, Petros, fragmento de pedra. E pedra em grego é Petra. E Jesus falou, e eu sou a Petra. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus irmãos, a pedra é Jesus. A pedra não é Pedro. Amém? A pedra é Jesus. É em Jesus que a igreja está edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Nós temos também uma referência em Atos 4, versículo 11. Minha filha colocou, foi Efésios. Deixa eu ver. Ah, não, acho que eu não pedi para ela, não. Deixa eu ver aqui, meus irmãos, se ela colocou. Atos. Aqui, ó. Atos, capítulo 4, versículo 11. Aqui é Pedro também falando, irmãos. Pedro entendia muito de pedra, né? Então, em Atos, capítulo 4, versículo 11, vai dizer, ó. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Olha só, irmãos. Aqui Pedro falando, né, que ele é a pedra. Então, nós vemos aqui que o próprio Pedro, né, confirma que Jesus que é a pedra. Não é ele que é a pedra, não é Pedro que é a pedra, é Jesus que é a pedra. O próprio Pedro aqui confirmando.
E aqui diz que essa pedra foi rejeitada por vós, rejeitada por muitos. Irmãos, essa pedra de esquina, essa pedra angular, era uma pedra que ela passava assim por um processo de seleção. Ela tinha que ser selecionada. Ela tinha que ser uma pedra ali praticamente perfeita, irmãos. Sabemos que Jesus é a pedra perfeita. Agora a pedra da construção, meus irmãos, ela tinha que ser ali praticamente perfeita. Se ela não servisse ali para aquele propósito, ela era o que? Rejeitada. Então eles escolhiam a pedra, quando a pedra não servia, eles eram o que? Ela era o que? Rejeitada. E Jesus, ele é a pedra perfeita. Mesmo Jesus sendo a pedra perfeita que sustenta toda a igreja, muitos rejeitaram Jesus. E o próprio apóstolo Pedro também ensinou uma coisa interessante, né? Falou que aqueles que rejeitam a pedra, que é Jesus, ele se torna uma pedra de tropeço para essas pessoas. Meus irmãos, Jesus se torna uma pedra de tropeço para aqueles que a rejeitam. Amém? Nós vamos continuar aqui a lição e no decorrer nós avançamos um pouquinho sobre essa situação também. Aqui foi só para descobrir que Jesus é a pedra. Vamos lá, subtópico 4, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Está lá em Salmos 118, versículo 22. Fala também sobre a pedra, né? A pedra que foi rejeitada se tornou cabeça de esquina. Salmos 118, versículo 22, meus irmãos. Então nós vamos para uma referência aqui também, falou aqui de novo da pedra, né? Vamos para uma referência aqui em 1 Pedro 2, versículo 7, que a pedra foi rejeitada. Diz assim, ó: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Amém? 1 Pedro 2, versículo 7. Quero ler outro aqui também, 1 Pedro 2, versículo 8, que diz aqui também, ó: e pedra de tropeço e rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Então 1 Pedro 2, versículo 8, vai dizer, irmãos, que Jesus ele se torna pedra de tropeço para aqueles que desobedecem, para aqueles que rejeitam. Então, da mesma maneira que Jesus ele pode ser a pedra de esquina, o fundamento, ele pode ser também a pedra de tropeço para todos aqueles que desobedecem, para todos aqueles que rejeitam. As pessoas acabam caindo, amém? Tropeçando nessa pedra e caindo, porque Jesus é a verdade. E quantos não tropeçam na verdade, né? Meus irmãos, que Deus nos livre de tudo isso, né, meus irmãos? Vamos lá continuar. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina. Está lá em Marcos 12, versículo 10. Irmãos, anotem aí. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Está lá em Atos 4, versículo 11 e 1 Pedro 2, versículo 7. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então nós já falamos. Dessa questão de edificar a casa sobre a rocha, não é isso? Mandar um alô para nossa irmã Francisca Maria, que Deus abençoe, que está aí no Facebook também. Deus abençoe a irmã Francisca, né? Nosso irmão Francis e toda a família, em nome de Jesus. Vamos avançar, irmãos, tópico 2, né? Vamos agora para o tópico 2, para nós estarmos dando aí prosseguimento aqui à nossa lição. Agora nós vamos falar do fundamento, porque a lição de hoje é essa, que nós estamos firmados no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Subtópico 1 diz assim: o conceito de apóstolos. Subtópico 1, o conceito de apóstolos. O que é apóstolos, né, irmãos? Diz assim: o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Então, apóstolo significa isso. Você tem dúvida sobre apóstolo, né? Pastor William, nós temos apóstolos como na igreja primitiva, né? Como é essa questão de apóstolos hoje em dia? Então, meus irmãos, diz assim: o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Apóstolo significa isso, enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Então, o próprio Cristo, né, é o enviado. O Cristo é o apóstolo supremo, né, é o enviado. Então, toda a missão apostólica, irmãos, é firmada no ensinamento de Jesus. É firmada nisso, na própria missão de Jesus, que foi enviado, né, por Deus, que foi o mensageiro de Deus. Então, a missão apostólica da igreja é isso. Vem do exemplo de Jesus nas nossas vidas.
Então diz assim: nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Irmãos, uma coisa importante aqui de se dizer: os apóstolos ali da igreja primitiva, os 12, né, apóstolos, irmãos, eles foram testemunhas oculares, ou seja, eles mesmos viram, né, testemunharam de Jesus. Eles viram, receberam diretamente de Jesus sem interferência nenhuma. Então eles receberam o ensino de Jesus sem interferência nenhuma. Então nós podemos dizer que apóstolos, como aqueles 12 da igreja primitiva, foram os únicos, não existe mais, como aqueles 12. Por que, pastor William? Porque eles foram os únicos que receberam diretamente de Jesus sem interferência nenhuma. Hoje nós podemos receber os ensinamentos de Jesus? Com certeza, né? A Bíblia fala que antigamente Deus tendo falado por vários profetas, né, e de várias maneiras, e pelos profetas, hoje tem nos falado pelo Filho, né, que é Jesus. Como que Deus nos fala hoje através de Jesus? Pela palavra dele, né? Pela Bíblia Sagrada. Agora os apóstolos, eles receberam do próprio Jesus. Eles testemunharam a morte, a ressurreição de Cristo. Então eles foram testemunhas oculares. Eles receberam o ensino sem interferência nenhuma. Irmãos, uma coisa importante se dizer: a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. A palavra de Deus, os escritos originais, eles são infalíveis, eles são inerrantes, ou seja, não contém erros, eles são infalíveis, nunca erra, né? E é a verdade pura, é a nossa regra de fé e prática. As escrituras originais. Agora nós temos que entender, meus irmãos, que hoje em dia nós vemos que nós temos a Bíblia Sagrada em várias traduções, não é verdade? E são várias traduções diferentes, versões diferentes. Então os escritos originais, meus irmãos, não sofreram interferência, né? Foram escritos pelos próprios apóstolos e profetas. Agora a Bíblia Sagrada, meus irmãos, já tem a interferência do homem, porque o homem traduz. E o homem é falho, o homem erra, né? Então os escritos originais, a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Homens santos falaram da parte do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Então os escritos originais, eles são inspirados por Deus e eles são inerrantes. Agora, os escritos são inspirados, agora as traduções não são, né, meus irmãos? As traduções da Bíblia não são inspiradas. Então já sofre ali uma interferência do ser humano. Então onde está a interferência do ser humano ali, meus irmãos? Hoje em dia, né, tem também o quê? Tem os erros, os equívocos. Por isso que volta e meia você se depara com uma versão corrigida da Bíblia, versão corrigida, versão atualizada, nova versão, nova linguagem, né, de hoje. Então tem várias versões ali. Então uma versão pode ser diferente da outra. E ali eles vão estudando, os estudiosos da Bíblia vão estudando, e cada vez mais revisando, corrigindo, para que fique cada vez mais fiel, né, ao texto original, à mensagem original do que foi passado. Porque a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento em hebraico e o Novo Testamento em grego. O Antigo Testamento em hebraico e algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Então é uma língua muito rica. Uma palavra pode ter vários significados, igual na nossa língua portuguesa. Uma palavra pode ter vários significados, meus irmãos. Guarda pode ter o sentido de guardar, né? Mas pode ter o sentido também de ser um guarda de trânsito, né? Então pode ter vários significados. Então eles estão sempre revisando, corrigindo, atualizando as versões da Bíblia. Amém? Então uma versão pode diferir da outra. Então os apóstolos não, eles receberam da maneira que Jesus falou, eles receberam. E eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever. Agora os tradutores não são inspirados, amém? Claro que é debaixo de consagração, de oração, né? Mas pode ter erros, conter erros nas traduções, não nos escritos originais. Mas eu entendo com isso, irmãos, que Deus, na sua sabedoria, Deus ele possui toda a sabedoria, toda a soberania, né? Eu entendo que ele quis assim. O próprio Deus permitiu assim, né? Porque se Deus não quisesse, não ia ser. Mas Deus, ele permitiu assim, para nós mesmos ficarmos curiosos, né? Ficarmos curiosos, estudar cada vez mais, pensar por que aqui é diferente, por que ali é assim, é assado. E estudar, aprofundar cada vez mais, crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Jesus, né? Então nós podemos dizer que apóstolos, igual da igreja primitiva, irmãos, não tem mais. Eles foram os únicos, porque foram os únicos que receberam de Jesus, amém? Mas a igreja ainda tem essa missão apostólica de ser enviado, né? Enviado, mensageiros de Deus.
nessa terra. Amém? Vamos avançar. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Então nós já vemos, né, falamos muito de fundamento, e alguém pode perguntar, pastor William, que fundamento é esse? Fundamento é a mensagem de Cristo, é o evangelho, é a palavra de Deus. Amém? Cristo, ele é o fundamento, porque Cristo é a própria palavra. Mandar um alô para nossa irmã Ivanilde Conceição. Ivanilde, peraí, sumiu aqui. Ivanilde Conceição, que Deus abençoe também. Amém, irmãos? Então deu para entender, né? Deu para entender? Se não deu, os irmãos perguntem aí. Vamos aqui, irmãos, uma referência. Efésios 4, versículo 11. Diz assim, ó. E ele mesmo quem? Jesus, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então os irmãos veem que vem aqui, né, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então nós vemos que foi Jesus que deu uns para apóstolos. Ele deu para quem? Para a igreja. Para quem que Jesus deu apóstolos, pastores, evangelistas? Para a igreja. Então nós vemos, irmãos, que Jesus, ele não dá igreja para pastores. Às vezes os pastores, né, pode até pensar que é o dono da igreja. Mas Jesus, irmãos, ele não dá igreja para pastores. Ele dá pastores à igreja. Às vezes nós até falamos, né, o meu ministério, irmãos. Mas Deus, ele nos dá para o ministério. Ele não nos dá o ministério para nós, ele nos dá para o ministério. Amém? Às vezes nós confundimos um pouco, né? Então Jesus, ele mesmo deu uns, né, deu para a igreja uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Então nós vemos aqui cinco cargos ministeriais, né? E aí, meus irmãos, como nós estamos falando aqui de analogia, comparações, nós queremos fazer aqui uma comparação desses 5 cargos ministeriais, irmãos, com 5 dedos das mãos, né? Vamos fazer aqui essa analogia com 5 dedos das mãos. Então, primeiro são apóstolos, né? Então, o apóstolo ele pode ser representado pelo polegar. Irmãos, por que o apóstolo é representado pelo polegar? Porque se você reparar bem, o polegar é o único dedo que você consegue tocar em todos os outros. Não é verdade? O polegar é o único dedo que você consegue tocar em todos os outros. Então, irmãos, o ministério apostólico, né? Os apóstolos é o ministério que toca em todos os outros ministérios. Aí representa o polegar. Nós temos também os profetas. Os profetas são representados pelo indicador. Esse é o indicador, viu, irmãos? Os profetas são representados pelo indicador. Por que, pastor William? Porque o indicador é aquele que aponta o dedo, né? É aquele que aponta e fala, assim diz o Senhor. Os profetas não estavam sempre apontando o dedo? Para os reis, para os pecadores ali. Assim diz o Senhor, coloque sua casa em ordem. Não é verdade, irmãos? Mas uma coisa interessante, quando nós apontamos o dedo para alguém, tem 3 dedos apontados para nós, não é verdade? Quando a gente aponta um, tem 3 apontados para nós. E outra coisa interessante, irmãos. Antes de nós apontarmos para o próximo, né, o erro do próximo, nós temos que ver o nosso próprio erro. Porque o profeta Isaías, que foi um profeta, antes dele dizer para aquela nação, ai de vós, primeiro ele disse, ai de mim, né? Ai de mim que sou pecador, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de lábios impuros, né? Então antes de nós dizermos ai de vós, nós temos que dizer ai de mim que sou pecador. Amém? Glória a Deus. Terceiro dedo vai representar o quê? Vai representar os evangelistas, o terceiro dedo. E o terceiro dedo, irmãos, é o dedo, né? O terceiro dedo é o dedo médio, que representa o evangelista. Por quê? Porque faz intercâmbio, né, com todos os outros ministérios. O evangelista tem esse papel de fazer um intercâmbio com todos os outros ministérios, com todos os outros cargos. Amém? Evangelista, dedo do meio. E o dedo anelar, que é o dedo aqui que a gente usa até a aliança, né? O dedo anelar representa o quê? Os pastores. Por quê, meus irmãos? Porque é o dedo que nós colocamos aqui a aliança. Não é à toa que nós colocamos, né, a aliança nesse dedo. Porque os pastores, irmãos, Deus tem uma aliança com os pastores. Os pastores têm uma aliança com Deus, né? Os pastores têm uma aliança com a igreja, né? É o dedo da aliança. É claro que esse estudo pode ser aprofundado, irmãos. Aqui é só um exemplo, né, resumido de tudo isso. Então, nós temos aqui o último dedo, que é o dedo mindinho, que é representado pelos doutores. Nós falamos aqui de pastores, tem pastores que são doutores, né? Porque todo pastor tem que ser apto a ensinar. Agora tem doutores, irmãos, ou mestres que não são pastores, né? Apenas ensinam, mas não são pastores. Agora todo pastor, a Bíblia ensina isso, que todo pastor ele tem que ser apto para ensinar.
Se o pastor não puder, se o pastor não tiver nada para ensinar, irmãos, como que vai ser as ovelhas? As ovelhas vão aprender o quê? Se o pastor não tiver nada para ensinar, né? Então o pastor ele tem que ter essa função de ensinar também. Agora os doutores, irmão, mestres, que já tem ali um dom específico para isso. Representa o quê? O dedo mindinho. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando nós não conseguimos alcançar algo com os nossos outros dedos, aí nós alcançamos com o dedinho mindinho, né? O dedinho mindinho ele alcança lugares difíceis. Tem lugar que nenhum outro dedo entra. O dedinho mindinho não. O dedinho mindinho ele alcança lugares difíceis. Ele tira coisas de lugares difíceis. E é assim que faz o mestre, irmãos. Quantas vezes nós não lemos o texto ali 10 vezes e nós não vemos nada ali no texto. Mas quando o mestre explica aquele texto, você fala: nossa, como que eu não enxerguei isso antes? Como que eu não consegui tirar isso do texto? Como que eu não vi isso? Como que eu não enxerguei? E o mestre, ele consegue tirar coisas difíceis de textos difíceis. Amém, meus irmãos? Por isso representa o dedo mindinho. Amém, meus irmãos? Interessante, né? Vamos avançar em nome de Jesus. Subtópico 2. A doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensino. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si. Não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras sagradas, né? Então não são os apóstolos, irmãos. Então não são os apóstolos que são o fundamento, mas sim a doutrina. Amém? A doutrina que eles ensinavam. Glória a Deus, ou seja, o ensino de Cristo. Vamos avançar. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Já falamos isso, né? Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não se pode ser violado. Irmãos, isso é muito importante. Assim como não se pode mexer na pedra angular, se mexerem na pedra angular, irmãos, destrói tudo, né? O alicerce vai se desfazer, as paredes vão cair. Não pode mexer na pedra angular. Amém? Os irmãos vão entender por que nós estamos falando isso. Vamos avançar aqui. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. Lucas 21, versículo 33. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Irmãos, isso é muito importante. Então, o alicerce, o fundamento, a pedra angular não pode ser removida, não pode ser tirada. Ou seja, o ensino, irmãos, o ensino de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus, não pode ser movida, não pode ser retirada. Senão todo edifício cai. E, irmãos, a palavra de Deus não pode ser substituída por nenhuma revelação posterior. Hoje em dia nós vemos tantos aí que se dizem profetas, né, irmãos? E muitas vezes estão ensinando heresias. Então, meus irmãos, não pode vir uma profecia posterior. Toda profecia que nós precisamos está na Bíblia. Tudo ali já foi revelado, na palavra de Deus. Tudo que nós precisamos foi revelado na palavra. Não pode ser substituído por nenhuma outra profecia. Então tome cuidado. Muitas vezes o profeta chega e fala: eu tenho uma nova revelação. Não existe nova revelação, irmãos. Nós temos que entender o que já foi revelado. Não existe nova revelação. Nós temos que entender o que já foi revelado. Amém? Através das escrituras. Então esse fundamento não pode ser removido, irmãos. E nós vemos algo muito perigoso hoje em dia, né? Às vezes, para se atrair gente para a igreja, irmãos, atrair pessoas para a igreja, para encher as igrejas, às vezes é utilizado outros recursos que não é a palavra de Deus. E aquilo que a gente utilizar para atrair as pessoas para a igreja, vai ser aquilo que nós vamos ter que usar também para alimentar a igreja. Irmãos, aquilo que nós usamos para atrair, o que se usa para atrair, vai ter que ser aquilo que se usa também para alimentar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Se eu usar o entretenimento para atrair pessoas para a igreja, irmãos, eu vou ter que estar dando sempre entretenimento. Porque o dia que eu tirar o entretenimento, as pessoas saem da igreja. Aí vou ter que alimentar a igreja com entretenimento. E um famoso pregador já disse: entretenimento é a versão diabólica do avivamento. É a imitação. Entretenimento é a imitação diabólica do avivamento. Sabe por quê? Porque o entretenimento ele mexe com as nossas emoções. Mexe com as emoções, as pessoas, né, se emocionam, se arrepiam, né, com entretenimento. Se emociona ali, irmãos.
mas é só a carne, né? Só a emoção da carne, não tem aquela profundidade, aquele impacto profundo que a palavra de Deus nos traz. Porque a palavra de Deus, ela penetra até o fundo da alma e do espírito, até a divisão da alma e do espírito. Mas o entretenimento mexe só com as nossas emoções. Não passa do nosso campo carnal, irmãos. Não vai até a alma, não vai até o espírito. É claro que o Espírito Santo também pode nos provocar emoção, provoca sim, a presença de Deus provoca o Espírito Santo, a presença de Deus provoca arrepios, provoca. Mas o entretenimento também pode provocar isso. Olha a minha tia Helena aqui falando, ó, por que tem igreja, perguntando, né, minha tia Helena, por que tem igrejas que revela tanto? Pois é isso que nós temos que ter cuidado. Por que tem igreja que revela tanto? Tem que ter cuidado com isso, sabe por quê? Vou dar um dado aqui, né, para responder a pergunta da minha tia. O profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é considerado um dos profetas maiores, ou seja, um dos profetas que mais profetizaram. Não é porque ele é mais importante, não, é porque é um dos profetas que mais profetizaram. O profeta Isaías, ele foi usado para escrever, né, o livro de Isaías, que possui 66 capítulos. Olha só, 66 capítulos. É considerado uma mini Bíblia, né? Que a Bíblia tem 66 livros e o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Irmãos, o profeta Isaías, ele profetizou 55 vezes em 50 anos. Olha só, 55 vezes em 50 anos. E a maioria das profecias é profecia de alerta, de juízo de Deus, de alerta. 55 vezes em 50 anos. Hoje em dia, tem certos lugares que você vai que a pessoa profetiza 50 mil vezes em 5 minutos, né? Tô exagerando aqui, mas para ensinar para os irmãos, para trazer algo para os irmãos. Às vezes profetiza ali 100 vezes em 5 minutos. E a maioria das profecias é que Deus está dando, né? A maioria das revelações é que Deus está dando, Deus está fazendo. Às vezes a pessoa está toda desconcertada e Deus está se agradando, Deus está te honrando. Em lugar de vergonha é dupla honra, só aquelas palavras que agradam, né? E você vê que são as mesmas palavras sempre que eles usam. As mesmas. Então temos que ter cuidado. Amém? É como nós vamos falar aqui. Nós cremos sim nos dons, dom da profecia, dom da revelação, porque nós não somos cessacionistas. Nós cremos que os dons ainda são para os dias atuais e nós vamos ler aqui na Bíblia, meus irmãos. Mas tudo com cuidado, porque o próprio Jesus Cristo falou: acautelai-vos dos falsos profetas. Os falsos profetas vão se multiplicar na terra. Então, aquilo, meus irmãos, que dá crescimento para a igreja tem que ser a palavra. O evangelho puro, simples, verdadeiro. O evangelho de Cristo. Tem que ser aquilo que alimenta a igreja e tem que ser aquilo que dá crescimento para a igreja. Amém? E nós temos que ficar com tudo aquilo que a Bíblia fala. Aonde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos, irmãos. Amém? Aonde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvidos. Então não pode ter uma nova revelação, não. Tudo que nós precisamos já está na Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. E se Deus quiser nos revelar algo através do dom espiritual, através de alguém, meus irmãos, isso não vai trazer confusão. Quantas revelações aí só trazendo confusão. E o que é de Deus se cumpre. Porque Deus, ele vela para o cumprimento da sua palavra. Amém? Então olha só o que vai dizer aqui também em Atos. Atos capítulo 6, versículo 4. Olha só que interessante. Diz assim, ó: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso aqui quem estava dizendo, deixa eu colocar aqui de novo, irmão, tirei muito rápido, né? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Apóstolo Paulo também disse ali para Timóteo, né? Pregue a palavra, irmãos. Então tem que ser isso que dá crescimento para a igreja. Oração e palavra. Quem disse isso foram os próprios apóstolos que disseram isso. Amém? Vamos avançar aqui. O testemunho dos profetas. Irmãos, agora nós vamos entender também, aprender mais sobre o profeta no Novo Testamento. Que o profeta no Novo Testamento, ele tem ali um pouco de diferença, né, do profeta do Antigo Testamento. Amém? Olha só. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Olha só. Então os profetas do Antigo Testamento muitas vezes profetizavam, revelavam, né, irmãos? Revelavam o que ia acontecer futuramente, o que ia acontecer no futuro. Eles revelavam. Agora o profeta no Novo Testamento, ele tem a função de proclamar e interpretar aquilo que já foi revelado. Deu para entender, irmãos? Então o profeta no Novo Testamento, ele proclama e ele interpreta da maneira correta aquilo que já foi revelado. Então ele é um intérprete das Escrituras.
e um proclamador das escrituras, da maneira correta. É o profeta. Às vezes a pessoa acha que um pregador que está pregando a palavra não é profeta. A pessoa pensa, ele é pregador, ele não é profeta porque ele não está revelando o futuro. Muitas vezes as pessoas pensam que profeta é só aquele que revela o futuro. Mas não, irmãos. Profeta é aquele que proclama e interpreta da maneira correta. O pregador, o seu pastor, quando está pregando a palavra de Deus, interpretando da maneira correta, ele está sendo profeta na sua vida. E é uma profecia que não tem erro, né? Porque é a interpretação da palavra. Amém? Então deu para entender, né? O profeta no Novo Testamento. Agora, como eu falei, nós cremos sim ainda no dom da profecia e no dom da revelação. Nós vamos dar um exemplo aqui no Novo Testamento de profecia de revelação. Revelar algo que está para acontecer ainda. Isso ainda não cessou, porque nós cremos que os dons ainda, né, são para os dias atuais, irmãos. Amém? Apenas temos que ter cuidado, né? Então, olha só, avançando aqui. A ordem da frase em Efésios 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Então, esses profetas que nós estamos estudando em Efésios aqui, está falando dos profetas da igreja, não dos profetas do Antigo Testamento, os profetas da Nova Aliança. Amém? Tem um pouco de diferença do Antigo Testamento. Como eu falei, os do Antigo Testamento eles profetizavam, eles revelavam, mas eles mesmos não entendiam muito bem o que estavam revelando. Eles não tinham a revelação completa. Agora, os profetas do Novo Testamento já têm a revelação completa, porque a Bíblia foi fechada. E eles proclamam, ou seja, eles pregam, e eles interpretam da maneira correta. Amém, meus irmãos? Deu para entender? Se os irmãos tiverem alguma dúvida aí, se deu para entender, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Amém, meus irmãos? Podem perguntar aí. Então vamos adiantar aqui, para nós lermos uma referência, né, que mostra o dom de profecia, de revelação também no Novo Testamento. Amém? Diz assim: mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então, até os profetas no Antigo Testamento, né, apesar de profetizarem algumas vezes que os gentios também fariam parte da salvação, irmãos, mas eles não entendiam direito, eles não tinham a revelação de como era isso. Agora, os profetas do Novo Testamento têm essa revelação. Então, eu e você que ensina a palavra, né, você que ensina, você que está entendendo, você também, você é um profeta do Novo Testamento. Você que prega a palavra, ensina, interpreta da maneira correta, explica para as pessoas o que quer dizer. Você é um profeta do Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Um profeta dos dias atuais. Por isso que nós falamos, né? Os profetas da última geração, os profetas dessa geração, são os profetas da nova aliança. Amém? Deu para perceber que é um pouquinho diferente, não deu? Se tiver alguma dúvida, pergunta aí. Então aqui diz: assim os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Amém? Antes de falar aqui do dom de profecia, irmãos, eu quero dizer algo. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Irmão, sabe o que acontece hoje em dia? Minha tia perguntou aqui: por que tem igrejas que revelam tanto? Porque tem público para isso, né? Muitos querem só isso. Muitos só buscam a igreja, muitos lugares aí, só para querer saber o que vai acontecer no futuro. Atrás de uma profecia, atrás de uma revelação. Muitos, irmãos, recorrem aos profetas não para saber qual é a vontade de Deus, não para saber o que Deus quer. Muitos recorrem aos profetas para saber se Deus vai resolver o seu próprio problema. Muitos querem ouvir Deus falar ali sobre o seu próprio problema, se vai resolver o seu próprio problema. Às vezes um problema ali sentimental, emocional, conjugal, financeiro, né? Muitos recorrem aos profetas não para ouvir qual é a vontade de Deus. Muitos recorrem aos profetas para ouvir ali o profeta falando sobre a sua própria vontade. Aquilo que elas querem ouvir. Para ouvir se Deus vai resolver o seu problema. Não para ouvir qual é a vontade de Deus, o que Deus quer da vida delas, não é isso. Porque se for uma profecia de exortação, as pessoas vão falar: isso não é de Deus. Agora, se for uma profecia de chave de carro, de marido, aí as pessoas, neita, olha Deus falando, né? Então isso acontece, irmãos. Isso é muito triste. Então tem público para isso, né? Na carta ao Timóteo, o apóstolo Paulo disse isso. O apóstolo Paulo falou: chegará um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. Antes vão ter coceira nos ouvidos, não vão aguentar ouvir a verdade. Tem coceira nos ouvidos. Irmãos, tem pessoas que têm coceira nos ouvidos. Quando vê um pregador pregando a palavra, a verdade, o evangelho, não aguenta ouvir. Sai da igreja,
Ou então, não assiste às lives, né? Não gosto da live daquele pastor aí, não. Não assiste às lives, por quê? Coceira nos ouvidos. E aí a palavra de Deus fala, ó, eles ajuntarão mestres para si, para que fale segundo as suas vontades. Isaías 30, versículo 10 também vai falar sobre isso. Profetize para nós mentiras, mesmo que seja mentira, mas profetize para nós coisas agradáveis, coisas que nós gostamos de ouvir. Então isso já estava profetizado que ia acontecer e está acontecendo. Muitos juntam mestre para si, para que fale segundo as suas vontades, irmãos. Por isso que tem muito, né? Tem muito disso hoje em dia, porque tem público, porque tem cliente para isso. Se não tem cliente, não tem negócio, né? E infelizmente, irmãos, muitos estão tratando a igreja como um negócio. Muitos estão usando os dons espirituais, meus irmãos, para ganhar dinheiro, para ganhar fama, né? Para ser reconhecido. E estão usando os dons espirituais, escarnecendo dos dons de Deus. Por isso que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu profetizei no seu nome. E Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu nem vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Então hoje em dia tem muita profetada e tem muita reveladura. Tome cuidado. Deus não é Deus de confusão. Tem muitas revelações e profecias que só causam confusão. Amém? Mas nós cremos ainda, irmãos, que Deus fala ainda nessa terra. Amém? Através de sonho, através de revelação e através também de pessoas. Nós cremos ainda. Deus abençoe nosso irmão Alcimar. Que Deus abençoe. Aí, ó, o evangelista Jefferson disse ali, ó, são atraídos pela própria cobiça. É verdade. Muitos vão procurar esses lugares atraídos pela própria cobiça, para satisfazer ali a sua cobiça, meus irmãos. Por isso que tem muito disso. Está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque é muito fácil, irmãos. As pessoas não querem saber a vontade de Deus. As pessoas querem saber se a vontade delas vão ser satisfeitas por Deus. Irmãos. E é muito fácil, né? No lugar de ler a palavra de Deus, se dedicar à palavra, oração, consagração, jejum, leitura da palavra, eles querem ouvir o homem falando. Muitas vezes eles acreditam no que o homem está falando, mas não acreditam no que Deus está falando através da palavra. Irmãos. Então isso é muito forte, né? Então que nós possamos ter cuidado com isso, em nome de Jesus. Graças a Deus temos esses estudos para clarear a nossa mente. Agora vamos aqui falar um pouco do dom de profecia citado no Novo Testamento, na Nova Aliança. Paulo escreveu sobre o dom, né? Sobre os dons espirituais em 1 Coríntios, capítulo 12 até o versículo 14. É bom os irmãos lerem tudo, mas hoje aqui nós vamos ler só 2 versículos. 1 Coríntios 14, versículo 1, diz assim, ó, segui a caridade, ou o amor, né, em algumas traduções, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Uma coisa interessante, né? O apóstolo Paulo falou de vários dons, no capítulo 12 até o capítulo 14, o apóstolo Paulo falou de vários dons, mas no final ele fala assim, ó, mas eu mostrarei a vocês algo mais excelente. Aí ele começa a falar do amor. Então o amor é o dom mais excelente, irmãos. E aqui o apóstolo Paulo fala, segui o amor, né? Em outra tradução fala amor, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então aqui fala de profetizar, que é um dom espiritual. Mas como eu falei, né? Não somente revelar algo no futuro, mas proclamar, interpretar, também é um dom espiritual. E agora nós vamos para o 1 Coríntios 14, versículo 3, irmãos. Olha só o que diz aqui, ó. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então a profecia, ela tem essas 3 funções. Edificação, ou seja, construção, né? Construir uma vida espiritual. Exortação e consolação. O problema é que hoje em dia, às vezes nós vemos só a última parte, né? Só consolação. Só massageando o ego, né? Só adulando as pessoas, né? Só falando coisas boas de se ouvir, coisas agradáveis. Só que a profecia, irmãos, ela tem esse papel também de exortação, de confronto, de chamar a atenção também, irmãos. Tem esse papel também. Então nós vemos que geralmente essas 3 funções não estão sendo utilizadas, apenas agradar os ouvidos, agradar as pessoas. E cadê a edificação? Porque tem profetada aí, irmãos, e reveladura que não edifica ninguém. Vai edificar quem? No lugar de edificar, faz ele derrubar. Casa na areia. Amém? Agora a exortação, o confronto faz parte. E é isso que muda. Irmãos, vou falar uma coisa. As palavras que mais mudaram a minha vida foram as palavras mais duras. Palavra de elogio, disso, daquilo. Costuma o quê? Encher o nosso ego, né? Enche o nosso ego. A gente chega se enche quando é elogiado, né, irmãos? Ser humano. Isso vem do ser humano. Agora as palavras que mais mudaram a minha vida
que mais me transformaram foram as palavras duras, irmãos. É difícil de ouvir, dói, deixa a gente triste, muitas vezes a gente fica com raiva, faz birra, fica emburrado, esperneia, sapateia, igual menino, né? Mas são as palavras que mais mudaram a minha vida, foram as palavras duras. Amém, meus irmãos? Ontem mesmo eu li um livro, meu Deus, eu li um livro ali que... Mesma coisa eu estar me olhando no espelho. Um livro, né, irmãos, baseado na Bíblia, claro. Livro bíblico ali, baseado na Bíblia. Temas bíblicos, né? Irmãos, eu li esse livro e a mesma coisa eu estar me olhando no espelho. Eu vi ali várias coisas que eu tenho que melhorar, que eu tenho que mudar, lendo esse livro. Então Deus, ele faz isso, irmãos, ele nos confronta. Quando você lê a Bíblia também é como se você estivesse olhando no espelho. Um espelho mostra todas as suas imperfeições. Quando você lê a Bíblia, você vê todas as suas imperfeições também. Amém, irmãos? Vamos avançar. Avançar aqui, né? Para nós estarmos indo aqui para o finalzinho. E aqui, irmãos, nós vamos ver aqui, ó, uma situação onde um profeta do Novo Testamento, né, foi usado por Deus. Olha só, um profeta do Novo Testamento foi usado por Deus para revelar algo que ia acontecer ainda. Olha só, no Novo Testamento. Atos 6, versículo 4. Não, perdão, não é esse não. Deixa eu ver onde é que está aqui, irmãos. Deixa eu ver aqui. Atos 11, está aqui, irmãos. Atos 11, versículo 27 ao 28. Diz assim, ó: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Olha só, irmãos. Então esse profeta chamado Ágapo, no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele profetizou que haveria uma grande fome sobre o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então vê que o profeta ele pode sim ser usado para revelar algo que vai acontecer, mas quando é de Deus, irmãos, isso acontece, porque isso aconteceu. Amém? Mas que fique bem claro, o profeta não é apenas revelar o futuro. Amém? Fique bem claro também, irmãos. Isso aí. Vamos lá para o final da nossa lição. Tópico 3. Vou procurar terminar na hora aqui, irmãos. Tópico 3. Diz aqui, subtópico 1. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Então esse fruto do Espírito, irmãos, tem que se manifestar nas nossas vidas. Se não estiver se manifestando, meus irmãos, nós estamos precisando buscar, né? Se encher do Espírito para que o fruto do Espírito se evidencie. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. A evidência da nossa salvação é o fruto do Espírito. Amém? E nós temos que crescer de forma harmônica, seguindo os ensinamentos de Cristo. Todas as vezes que não está tendo harmonia na igreja, confusão, divisões, está tendo essas coisas, é porque nós não estamos seguindo, né, os ensinos, a base de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então temos que procurar crescer de forma harmônica. A Bíblia dá vários exemplos para a gente crescer. 2 Pedro 3,18 diz para a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia nos ensina a crescer e prosseguir crescendo cada vez mais. A Bíblia fala que o povo é destruído por falta de conhecimento. Hebreus capítulo 5 fala que nós já devíamos ser mestres, já devíamos estar comendo alimento sólido, mas muitas vezes ainda estamos tomando leitinho, né? Mas já era para ser até mestre. Então nos incentiva o quê? A crescer cada vez mais. E aí eu quero ler um texto de Jeremias para confirmar isso aí, ó. Diz aqui, Jeremias 9, 23 ao 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a palavra de Deus nos incentiva a crescer. Essa história aí, não precisa ler Bíblia não precisa aprender não. Não, irmãos, não podemos ser preguiçosos, né? Vagarosos no cuidado, não. Nós temos que crescer. Antes crescer na graça, oração, jejum, consagração, mas também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos aqui avançar. Quando Deus usa os profetas, é importante dizer o seguinte, irmãos. Deus não esconde nada de nós. Deus esconde para nós. Deu para entender? Deus não esconde de nós. Não é porque Deus quer esconder as coisas da gente. Deus esconde para nós. Quando Deus não nos revela algo, é porque Ele tem um propósito também nisso.
Deuteronômio 29, 29. As coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem a Deus. Então nem tudo Deus vai revelar. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente, né, e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. Tá vendo, irmãos? Para nós sermos templo santo do Senhor, nós temos que ser bem ajustados. Amém? Se nós estamos sendo crentes desajustados, irmãos, hoje é dia de conserto, né? Hoje é dia da gente se ajustar para nós sermos verdadeiramente templo santo do Senhor. Vamos lá, subtópico 2. Templo santo do Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou o templo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Então a santidade tem que ser evidenciada também na nossa vida, amém? Não é esse negócio, eu sou salvo pela graça, todo mundo é pecador, todo mundo peca. Não, meus irmãos, nós temos que ter esse processo progressivo, né, mas contínuo, de santificação. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, meus irmãos. Não podemos trazer escândalo para as pessoas que estão próximas da gente e nem para nós mesmos. Eu vejo tanto crente, irmãos, querendo ser, né, sensual na internet, nas redes sociais, aquela sensualidade toda, aquela coisa que não convém ao crente, está sendo pedra de tropeço. Está sendo pedra de tropeço para si mesmo e para outros também, que estão do outro lado. Nós estamos citando o exemplo da sensualidade, mas não só a sensualidade, irmãos. As palavras, né, a nossa boca, a nossa língua, palavrões, comportamentos errados, desonestidade, né, esperteza. Irmãos, crente da boca suja, crente que compra, mas não paga. É tudo isso, irmãos. Crente que compra, mas não paga. Várias coisas, né? Pai do Senhor, pastor Emanuel, que Deus abençoe o pastor Emanuel da casa El Shaddai, em nome de Jesus. Então nós temos que dar exemplo em tudo, meus irmãos. Em tudo. Nós somos templo do Espírito Santo. Crente querendo parecer com o mundo. Querendo adotar os mesmos comportamentos do mundo. Querendo ser sedutor. Não, irmãos. Isso não convém. Isso não agrada a Deus. Temos que abandonar essas coisas. Em nome de Jesus. Nós temos que abandonar para sermos templo santo do Senhor. Amém? Toda imoralidade. Temos que pedir força para Deus. Se não estamos conseguindo, vamos pedir força para Deus, que Deus ele nos ajuda em tudo. Amém, meus irmãos? Subtópico 3 para encerrar. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós, por meio do seu Espírito. E que tal afirmação reatifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Irmãos, Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas que nós não venhamos usar isso como pretexto, né, para não congregar, para não estar ali na igreja com os irmãos, porque nós nos reunimos como igreja. A igreja somos nós. Mas nós nos reunimos, né, no templo como igreja para adorar a Deus. Tem vidas que falam, eu não preciso de um templo para adorar a Deus, eu adoro a Deus onde eu estou. Amém, é verdade. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar. Deus explicou para a mulher samaritana, irmãos. Não é aqui nem ali, né? Os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Então em todo lugar nós adoramos a Deus. Agora tem gente que diz que adora a Deus em todos os lugares, só não quer adorar junto com os irmãos na igreja, né? Então é complicado isso. Pode adorar em todo lugar, menos na igreja, junto com os irmãos. Sendo que Deus ele fala em Hebreus 10, 25, que nós não abandonemos a nossa congregação, como é o costume de muitos. Não abandonemos o hábito de nos reunir como igreja. A igreja somos nós. Mas nós nos reunimos como igreja para adorar junto, para estar na comunhão junto, né, para participar da Santa Ceia, né, para ensinar a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Amém, meus irmãos? Não seja só um crente virtual também não.
Tem crente que está se tornando crente virtual. Só aparece na internet. Só aparece no Facebook, só aparece no WhatsApp, no Instagram, outros aí, né? Outros meios aí. Mas não aparece na igreja, irmãos. Não seja um crente virtual. Pode me chamar de chato. Pode me chamar de chato, irmãos. Mas é verdade. Amém? Vamos lá para a conclusão. E aí eu vou estar lendo o último versículo e nós vamos encerrar. Amém, meus irmãos? A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Amém, irmãos? Então, o testemunho dos profetas, a doutrina dos apóstolos, ou seja, o ensino dos apóstolos, o ensino de Jesus, não pode ser revogado, irmãos. Não pode se tornar nulo, não pode ser substituído, não pode ser nem acrescentado, né? Quanto mais substituído. Não pode tirar nenhuma vírgula, então não pode ser substituído. Amém, meus irmãos? E aqui vamos ler o último versículo para nós encerrarmos. Gálatas 1, versículo 9, ao que diz: Assim como já vou-lo dissemos, agora de novo também vou-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então não pode, né, substituir o fundamento. Nós não podemos colocar outro fundamento, senão esse que já está posto, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Amém? Então essa é a palavra, esse é o evangelho e esse foi o estudo bíblico da palavra do Senhor. Espero que tenha edificado a sua vida. Quero agradecer a todos aí que participaram e eu estou sentindo muita falta da nossa irmã Nil de Vila Nova. Eu acho que ela não está podendo assistir, né, ao vivo, mas se ela assistir depois, saiba que ela faz falta aqui no Estudo Bíblico também. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vou estar aqui orando. Se alguém perdeu alguma aula, no YouTube tem todas as aulas ali. É só você digitar Ministério Segundo o Coração de Deus ali no YouTube. Tem o link ali na descrição também. Acompanhe as programações do Ministério Segundo o Coração de Deus. Amanhã nós teremos 10 horas da manhã programação Alcançando Almas com a missionária Nilma. E às 17 horas não perca programa Maranata com a levita Suzane. Programação dos jovens, irmãos. Irmãos, dê uma força para esses jovens. Ajude esses jovens, né? Assistam ao vivo. Quando assiste ao vivo, irmãos, fica melhor, né? A gente participa mais, assista ao vivo, divulgue, compartilhe nos grupos. Você que tem o Facebook aí, ó, compartilhe nos grupos. Grupo cristão não custa nada, irmãos. Não custa nada e você vai estar fazendo a obra. Você vai estar aí proclamando, você vai estar sendo profeta. Vai estar proclamando, irmãos, a palavra de Deus. Vai estar semeando. Não custa nada. A gente compartilha tanta bobagem, por que não compartilhar a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus, aleluia. Se inscreva nos grupos aí e compartilhe. Ajuda muito isso. Amém? Nós nunca sabemos onde essa palavra pode chegar e a vida que ela pode salvar através de um simples clique, um simples compartilhamento. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos, meu Pai, por essa palavra. Agradecemos, meu Deus, porque nós descobrimos que o Senhor é a pedra angular, é a pedra de esquina, meu Pai. E todos nós somos pedras vivas, meu Pai, desse templo espiritual que está sendo construído, meu Deus. Nós aprendemos que o Senhor tem que ser a nossa base, meu Pai. O Senhor tem que ser a pedra de esquina. O Senhor tem que ser a pedra angular, meu Deus, para que nós possamos estar alicerçados no Senhor, meu Pai. Para que nós possamos estar ali, meu Pai, apoiado no Senhor. E para que nós possamos crescer, meu Pai, em nome de Jesus, de maneira reta, de maneira íntegra, de maneira santa, meu Pai. Oh, meu Deus, nos dê, meu Deus, essa capacidade de não somente ouvir a sua palavra, mas de praticar também, para que a nossa casa não seja edificada na areia, meu Deus. E quando vir os ventos, as chuvas, os rios, meu Pai, quando combater contra as nossas vidas, as adversidades, os problemas que muitas vezes nós enfrentamos, meu Pai, que nós possamos estar de pé, firmados na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque mesmo Ele sendo a pedra rejeitada por muitos, Ele se tornou a principal pedra, a pedra de esquina. É assim também nas nossas vidas, nas vidas dos meus irmãos. Muitas vezes, meu Pai, quantos não nos rejeitam, muitas vezes quantos não ignoram nossas vidas, meu Pai, mas o Senhor, ainda por misericórdia, por graça, nos usa nessa terra, meu Pai, para salvar outras vidas. Queremos te agradecer por isso. Quero abençoar cada vida que nos ouviu pelo aplicativo e cada vida que nos assistiu pelo Facebook. Abençoe cada vida, repreenda todo mal, repreenda essa pandemia, meu Pai. Traga crescimento espiritual para cada vida, meu Deus, porque eu creio que quando nós crescemos espiritualmente, nós vamos crescer em todas as áreas. E desde já, meu Pai, eu te agradeço e repreendo toda a retaliação contra a minha vida,
contra a minha família, contra os meus irmãos, contra essa obra, contra essa rádio, meu Pai. Eu repreendo toda a retaliação do inimigo, meu Pai. Toda palavra contrária, toda palavra de maldição, todo pensamento contrário, meu Deus. E desde já eu te agradeço e te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos e que todos digam amém e graças a Deus. E não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Está encerrado. Até a próxima. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.